Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. É o seu canal de bênção. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui mais uma vez para cumprir a nossa missão, ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a Igreja Batista Boas Novas no cumprimento da grande comissão nesse ano sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra. Mãos Fortes para a Boa Obra. Que possamos ter um tempo muito abençoado na presença de Deus que vamos passar aqui. Eu quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, em um de nossos encontros, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. No primeiro momento, grupo de comunhão, pequeno grupo de meditação, reflexão, de um tema bíblico, importante para a nossa vida, nossa caminhada de fé. E depois segue-se o culto. Nesse tempo, seu filho, sua criança, vai ter um espaço muito especial, um espaço muito bom para uma programação especial e ele vai gostar. Venha estar conosco, venha estar aqui conosco para esse tempo na presença do Senhor. Você que tem criança, adolescente, criança, o tempo de investir na vida da criança é esse, não só na escola, na preparação para a vida, mas também investir na vida espiritual da sua criança. Instruir a criança no caminho que deve andar. Diz a palavra de Deus, quando ele ficar grande, ele não vai se desviar dele. Estamos aguardando você nesse próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã. À noite temos o culto, é o culto online, mas a transmissão é a partir do santuário. E essa transmissão é aberta a quantos quiserem estar conosco. Temos recebido pessoas que preferem à noite
e ali estão conosco também nesse culto. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Tem motivo para agradecer a Deus? Será que você que está nos ouvindo agora, não sei a hora que você vai estar ouvindo, assistindo este programa, você tem motivo para agradecer? Então agradeça ao Senhor. O Senhor diz assim, em tudo dai graça. E eu tenho certeza que você tem motivo para agradecer a Deus. Se você tiver um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai colocar aí na telinha o número do nosso WhatsApp, o canal de oração, e você pode enviar o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por ele. Também seu motivo de gratidão a Deus por uma bênção recebida. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na telinha. Se não, você encontra em uma de nossa rede social. Muito bem, vamos falar com o Senhor. Não localizamos aqui o telefone, que eu ainda não decorei esse telefone. Preciso decorá-lo. Está aqui. Vamos lá. Telefone. Teleoração. O código é 21, né? 978 912 910. 21 978 912 910. Vamos lá, Marcos Gandier. Domingo, a partir das 9h30 da manhã, começa o nosso grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto de celebração ao Senhor. O culto começa ali em torno das 10h30. O culto pela manhã, sim, culto presencial. Nosso templo fica a rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, bem pertinho do quartel do Corpo de Bombeiro, aqui de Vila Isabel. Será uma alegria receber o pastor e o irmão e sua família. Traga sua criança, tem um espaço para ela, um segundo andar toda das crianças. Será uma alegria estarmos juntos. Muito bem, vamos orar. Anotar aí o telefone. A pastora Lígia já colocou aí, ó, 978 912 910. Mande seu pedido de oração. Nós temos um grupo que se reúne às quartas-feiras, um grupo de guerreiros intercessores. Seu pedido chegando até nós, vamos estar orando por ele. Também o seu motivo de gratidão a Deus. O culto à noite é transmitido somente online, aberto ao público. Então, se qualquer pessoa quiser estar conosco, nós ali estaremos. Por circunstâncias, a gente mantém ali uma dinâmica diferente, mas o culto é um culto igual a outro qualquer. Louvor, pregação da palavra, e todos serão bem-vindos a esse tempo também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar diante dele os nossos pedidos que chegam até nós. Temos orado pela nossa pátria, sempre oramos pelas famílias, pelas igrejas e pelas famílias brasileiras, pela nossa pátria, pela nossa nação. E agradecemos a Deus as bênçãos recebidas. Aniversariante, já ia esquecendo, amanhã aniversaria o irmão Claudenir Batista. Então, Claudenir, que alegria, mais um ano de vida, não é? E no dia 7 é no sábado, a irmã Esther Costa, isso, no dia 7,
Ana Júlia Ferreira de Souza, querida Aninha, jovem, nossa igreja, nossa gratidão a Deus pela vida de vocês e as nossas felicitações. Desejamos que o Senhor acrescente a vocês muitos anos de vidas, com vida plena, saúde mental, saúde emocional, saúde física e, acima de tudo, saúde espiritual. Que tenham muitos anos de vida com toda sorte de bênçãos, sonhos e planos realizados, com muita alegria. Tudo para a glória do Senhor. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nessa manhã, as suas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela vida dos aniversariantes, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente, com toda a sorte de bênção. Que tenham eles uma caminhada brilhante, vitoriosa, e a cada dia, por onde eles passarem, possa estar exalando o bom perfume de Cristo. Queremos agradecer ao Senhor pelas orações respondidas, pelos milagres já realizados, agradecer ao Senhor pelos milagres em andamento, agradecer ao Senhor pelas provisões, o pão de cada dia. Queremos, Pai, louvar ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvar ao Senhor pela presença bendita do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Queremos, Pai de amor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos protege, o Senhor tem o mundo em suas mãos. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos do Senhor, membros da família de Deus. Louvado seja o Senhor. Queremos consagrar nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Queremos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas que o teu povo tem feito chegar à tua casa, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre os que são fiéis, também quanto aos dízimos e as ofertas, esses que são os mantenedores da casa de oração, os mantenedores da voz profética, os mantenedores da adoração profética. Ó Deus, que o Senhor faça o teu povo prosperar. Faça-nos prosperar, conforme está nas tuas palavras. Rogamos ao Senhor que o Senhor possa estar cuidando de cada família brasileira, cada casamento, crianças, jovens, adolescentes, os da terceira idade. Que, ó Deus, o vento do teu Espírito possa estar soprando nos quatro cantos da nossa nação. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil. Tudo aquilo que não provém do Senhor, o Senhor possa remover da nossa terra. Tudo que é contrário aos seus princípios e valores, às sagradas escrituras, à santa palavra do Senhor. Que haja paz, que haja prosperidade nas famílias, nos lares, que nada falta-nos, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor do Brasil, que o Senhor renove cada dia nossas forças, nos dando sempre a alegria de anunciar as boas novas de salvação, a mensagem do Senhor, mensagem de paz, de esperança e fé a todos os corações. Abençoe cada igreja, cada ministério,
cada discípulo de Jesus Amém. espalhado nessa terra brasileira. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós aqui Amém. e que teu Espírito Santo use tudo o que estamos fazendo Agora, conforme o teu querer, para a glória do Senhor. em nome Oramos em nome de Jesus. Amém. de graças a Deus. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você acha que Deus é bom? Então você pode escrever aí, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aí no seu coração, na sua casa, na sua vida, onde você estiver, do jeito que você estiver, que você possa estar debaixo da bendita e da santa paz do Senhor. Muito bem, queridos, como estamos caminhando nessas quintas-feiras, como acontece sempre, às 20 horas, às vezes não acontece nas quintas, não é verdade? Às vezes nós adiamos para sexta. Depende, às vezes, de alguma situação, às vezes a internet que cai, aquelas coisas, né? Mas hoje, pela graça de Deus, estamos aqui. Mais uma meditação na profecia de Amós. E essa é a 16ª meditação, cujo tema é a segunda parte da meditação da semana passada. O que fazer diante de um Deus justo e santo? O que nós podemos fazer, o que devemos fazer? Porque Deus é imutável, Ele é justo, Ele é santo. Ele não tem nenhuma comunicação com o que não é santo. Ele é um pai que corrige, que disciplina. E nós, na semana passada, compartilhamos algumas coisas que podemos fazer. Temos o risco, temos a consciência do risco que corremos de termos um coração endurecido, de sermos apanhados pelo relativismo, de sermos seduzidos pelo conforto, que muitas vezes nos afasta do Senhor, deixarmos de ser agente da paz e até muitas vezes servirmos ao inimigo das nossas almas. Declaramos também, vimos que podemos, então, devemos lutar contra o pecado, vigiar a nossa alma, orar, para que jamais sejamos cristãos com corações endurecidos, sermos sensíveis ao Espírito Santo, sermos ensináveis conforme as Sagradas Escrituras, sermos fiéis, não condescendentes, fiéis em tudo, confiar sempre no Senhor, na graça do Senhor e buscar o perdão. E hoje, continuando este tema, na segunda parte, nós vamos continuar, então, meditando um pouco sobre o que mais podemos fazer. Estamos no final do capítulo 3 de Amós. Quando Deus, pela boca do profeta, ele traz uma duríssima palavra ali ao povo. E ele diz que iria trazer a disciplina sobre a vida daquele povo. E aquele povo seria castigado. E às vezes nós já olhamos assim e achamos que Deus ele é mau. Deus não é mau, ele é bom por natureza. Mas porque ele é bom, ele não se conforma com a maldade. Porque ele é justo, ele não se conforma com a injustiça. Porque ele é verdade, ele não se adapta à mentira. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos de entender que a razão, às vezes, do sofrimento, das aflições que vêm sobre nós, tem a ver com a vontade de Deus. E, às vezes, não. E diante de um Deus justo e santo,
Às vezes o Filho de Deus ele se vê numa situação de sofrimento. E logo ele começa a achar que está em pecado. Mas é verdade também que muitas vezes vem aflição na vida do Filho de Deus como consequência da desobediência, um passo errado. E aqui no capítulo 3, no finalzinho, Deus vai falar pela boca do profeta que ele enviou um inimigo. O inimigo que seria a vara da disciplina de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Então, aqui no caso, diante desse Deus justo e santo, nós precisamos entender que a aflição que o povo foi submetida e que Deus havia anunciado tinha a ver com o que o profeta já havia informado, melhor dizendo, denunciado ao povo. O povo sabia, o inimigo foi enviado para disciplinar Israel, para tirar aquilo que Israel estava idolatrando. Israel criou ídolos para si mesmo, como muitas vezes os filhos de Deus criam nos tempos de hoje. E muitas vezes o inimigo das nossas almas pode prevalecer contra nós com o controle do Senhor. E às vezes quem está perdendo a batalha, o que está acontecendo? E essa derrota, essa aflição, pode ter a ver, pode ter relação com o pecado. Pecado não confessado. E as consequências do pecado, da desobediência, traz sofrimento. O crente sabe disso. Talvez a pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, que não foi discipulado, não teve encontro com Jesus, ele não vai entender. Mas o crente sabe disso. Lá nosso pai Adão, quando ele pecou, ele começou a ter uma experiência que até então nem ele, nem a Eva tinham. É a experiência do sofrer, do sofrimento. Ok? Mas nem toda a derrota, nem todo o sofrimento é castigo. É consequência do pecado. E nós precisamos entender isso. Porque nós, crentes, temos que discernir o que está acontecendo à nossa volta. Discernir o que está acontecendo em nós. Para podermos estarmos bem na caminhada cristã. Então, nem toda derrota e sofrimento é castigo de Deus. Os amigos de Jó, quem sabe a história de Jó, os amigos de Jó dizem para Jó, você está sofrendo, Jó, porque você está com pecado. Era o que eles pensavam. Tudo nós sabemos que Jó era um homem de Deus, ele não tinha pecado algum. Mas Deus permitiu. Aí é uma coisa entre Deus. É a coisa do coração de Deus, entre Deus e o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. Deus permitiu. Porque o diabo achava que Jó era bom porque Deus o fez prosperar. E Deus falou assim, não tira tudo dele, só não toca na alma dele. E assim foi, nós sabemos a história de Jó, e no fim a gente vai entender que Deus estava por trás de tudo aquilo. Então, nós precisamos entender que nem todo sofrimento, nem toda derrota tem a ver com pecado. Mas eu sempre tenho dito que o meu Espírito Santo fala. E o crente verdadeiro sabe a razão das coisas. O Salmo 34, verso 19 fala assim, muitas são as aflições do justo. Está errado isso aqui? Está certo. Jesus veio e falou o seguinte, no mundo tereis aflições. Então, o salmista lá atrás diz assim, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de
Todas. A aflição na vida de um crente de Deus, ela é temporária. Ela é passageira. Não é para sempre. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, é errado imaginar que Deus vai assegurar o nosso bem-estar, o nosso triunfo, se há em nós desobediência, se há em nós pecado. Isso fica bem claro. Eu estou, nesse final do capítulo 3 de Amós, eu estou tentando contextualizar bem os nossos ouvintes, nossos telespectadores, aqueles que estão acompanhando essa série, meus filhos na fé, meus irmãos em Cristo, para que possamos entender, porque a profecia de Amós, como outras, ela é muito pesada, ela é forte, mas ela é verdadeira e, como tenho dito, ela cai como uma luva para nós nos nossos dias. Mas em qualquer situação, preste bem atenção, em qualquer situação, devemos suplicar, buscar e confiar na graça de Deus. Porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus gracioso. Devemos, então, buscar a graça e a misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude, que não haja em nós razão para Deus nos punir, nos disciplinar. Então, diante de um Deus justo e santo, nós temos que discernir e entender as aflições pelas quais podemos estar passando. Mas também, diante desse Deus justo e santo, nós precisamos estar atento para jamais, guarda no seu coraçãozinho, jamais depender das nossas próprias condições, dos nossos próprios recursos. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a achar que nós vamos resolver. Ai de nós se dependermos dos nossos castelos e bens. Veja o que Deus disse a Israel através do profeta Amós. Verso 15 do capítulo 3. Derribarei as casas de inverno, as casas de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Mas por que o Senhor foi mexer com as casas das pessoas? Você pode perguntar. Por que Deus foi fazer isso? Porque as pessoas, os filhos de Deus, Israel, estavam confiados nas suas condições, nas suas conquistas materiais. Como falamos lá atrás, Israel estava no tempo de prosperidade, o reino de Israel. E achava então que estava tudo bem diante de Deus. E não estava. Por isso que Deus levantou Amós, porque aquele nossos irmãos estavam dependendo, eles achavam que a segurança deles estava nas propriedades, nas ricas casas que eles conseguiram. E sabemos como, com opressão dos necessitados, dos menos favorecidos. A fonte da nossa segurança, a fonte da nossa felicidade está em Deus. Está em Jesus Cristo. Por isso que Deus se fez homem e se manifestou entre nós através de Jesus Cristo. Por isso que Deus em Cristo veio nos livrar da vergonha, porque aquele povo foi envergonhado. Toda vergonha foi exposta para todo mundo, para todas as nações. Por isso que Jesus veio na cruz, ele sofreu no nosso lugar, e ali ele passou a vergonha em nosso lugar. Mas o que temos aqui é que a nossa confiança precisa estar em Deus. Salmo 25:3, lemos assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Amém?
Ninguém será envergonhado quando nossa esperança está em Deus. Envergonhado, diz o Salmo, serão os que, sem causa, procedem mal, procedem traiçoeiramente. Que maravilha, né? Deus cuida de nós. Salmo 31, 16, 17, lemos assim: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Olha a oração do salmista. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. E é essa aqui o salmista buscou a graça de Deus, buscou o perdão de Deus. E vamos ver o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 28 e 29, escrevendo assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, isto é, em Cristo Jesus, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Deus estava falando pela boca do profeta Amós que ele viria e iria castigar. E hoje Deus continua falando que ele vem para julgar. E importa que não sejamos envergonhados na vinda de Cristo. Importa que estejamos prontos para receber, como tenho ministrado, a visitação do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo e é um Deus santo. Por isso, momento de dificuldades, de lutas, de derrotas, de aflições, buscar sempre a graça do Senhor. Porque a graça do Senhor, ela é sem fim. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, sua vida, esse momento pelo qual você está passando, a sua casa. Quem sabe você está passando por um momento de aflição, quem sabe tem encontrado uma derrota. Você está diante de um Deus imutável. Ele é justo, ele é santo. Em qualquer situação, a porta de escape é a graça de Deus. E a graça dele, hoje, nos foi manifestada em Cristo Jesus. Portanto, em meio às lutas, você persevere, não se afaste do Senhor. No grupo aí nós colocamos um hino, uma canção muito bonita. Você pode estar no grupo do WhatsApp e o título dessa canção é Em Meio às Lutas. Está baixinho aqui, mas você pode ouvir aí. Fala sobre isso, em meio às lutas, às nossas dificuldades, nossas crises. Darei o meu melhor, mesmo com a dificuldade, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, a cruz onde Jesus morreu por nós. Não deixarei a minha cruz. Não desistir e depender da graça de Deus. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não desistir, não desanimar. Nunca se afastar da cruz de Cristo. Ali é a nossa fonte de perdão, fonte de renovação, de sustento. Senhor Jesus, diz a canção, teu amor é maior que toda a dor que eu possa sentir. Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, eu vencerei por ti. Que assim seja com a sua vida, com você. Você pode depois ouvir toda essa canção. Ela é linda, a letra é
de conforto, de ânimo e de consolo. Foi muito bom estarmos juntos até aqui. E eu termino abençoando você, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Um abraço duplo meu e da Lígia. Tenha um restante de semana grandemente abençoado. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo, na parte da manhã, na casa do Senhor, no dia do Senhor. Fique na paz.